Olá, tudo bom? Meu nome é Fernando Simplício, seja bem-vindo a mais uma aula e o assunto hoje é redes neurais. Redes neurais para as aplicações de internet das coisas. Um assunto muito atual que é muito importante você assistir esse vídeo do início ao fim. Presta bem atenção nas coisas que eu vou dizer a partir de agora. Se você está desenvolvendo projetos para IoT, projetos que envolvem a conexão de devices com a nuvem, saiba que nós já estamos em um outro momento, tudo bem? Um outro momento. Pelo menos há uns 3, 4 anos atrás, uma das dificuldades que nós tínhamos era conectar dispositivos na nuvem, tudo bem? Não que hoje todos esses problemas tenham sido resolvidos, não, nada disso. Continua ainda tendo a sua dificuldade, mas hoje é muito mais fácil de realizar esses procedimentos, visto que já existe diversas infraestruturas de software, de serviços, né, que trafegam tanto como dentro de uma rede local, uma rede na nuvem, por exemplo, serviços em nuvem. Né? Hoje existe uma infinidade de bibliotecas para muitos modelos de dispositivos, de rádios, que você pode utilizar, né, que você deve utilizar para poder realizar essa conexão com a nuvem. Tá? Então, há 4 anos atrás, um dos problemas que nós enfrentávamos era a falta de recursos, né, para a gente poder subir com as informações de uma maneira segura para a nuvem. Outra dificuldade também que existia era com relação ao link de conexão, né, com a internet. Né, como é que a gente ia fazer isso aí utilizando as infraestruturas que nós tínhamos naquela época, né, uns 4 anos atrás. Hoje, grande parte, em grandes localidades, mesmo aqui do Brasil, aí afora no mundo aí, já existe redes, né? Redes de comunicação aí ao nosso favor. Então você pode tanto subir diretamente por meio de uma rede Wi-Fi, disponibilizar as informações por meio de uma rede 3G, 4G. Então existe recursos hoje para que você possa conectar o seu dispositivo, seja numa rede LoRa, seja numa rede Sigfox, por exemplo. Há alguns anos atrás, nós também tínhamos problema com relação ao armazenamento dessas informações. Né? Então, aí surgiu aquele tema que a gente chama de Big Data. Tudo bem? Hoje, nós, graças ao grande avanço aí computacional, né, a melhoria na infraestrutura dos computadores, né, e serviços que correm aí na nuvem, hoje é totalmente possível você utilizar esses servidores em nuvem para poder fazer o armazenamento de grande volume, volumes de dados, de informações. E normalmente isso é pré-requisito para projetos de IoT. Então, se nós não temos mais, grandes problemas com infraestrutura e nem com serviços em nuvem, agora nós estamos numa outra fase. Qual é essa fase? Dar inteligência aos dados, tudo bem? Nós precisamos dar inteligência a esses dados. Pensa mais ou menos assim, ó. Eu posso ter um sensor, vamos supor que seja um simples sensor de temperatura, umidade, aquele mais básico de todos aí, tudo bem? Alimentando aí, né, sendo lido por um processador aí, por algum tipo de processador, e disponibilizando as informações de leitura na nuvem, tudo bem? É perigoso chegar ao final do mês e você ter aí cerca de centenas, né, de milhares de logs, de registros, né, de cada um desses sensores. A pergunta é, como é que você vai processar essas informações? Mesmo que você venha, de repente, gerar gráficos, né, mesmo que você mostre lá um gráfico para o teu cliente, para que ele possa, já vai ajudar, né, muito ele aí a entender tudo o que aconteceu durante aquele período. Só que o mais importante de tudo é você começar a criar uma previsão sobre o que vai acontecer, né? O que é possível. Por exemplo, existe uma tendência de acontecer uma falha, por exemplo. Né? Então, a gente pode alertar quando a gente utiliza os dados com uma maneira inteligente, né? De maneira inteligente. Então, existe um tema agora muito em alta que é o estudo de redes neurais, tudo bem? Machine learning, por exemplo, tá? As redes neurais, ela passou a ser possível graças a esse grande avanço computacional que nós tivemos aí, tudo bem?
porque todo o processamento, dependendo do algoritmo que você for aplicar com redes neurais, consome um recurso grande de CPU, né? E isso foi possível, né? Isso foi, de certa forma, resolvido com serviços disponíveis da Amazon, da IBM, do Google, por exemplo, da Microsoft. Então, existem vários servidores aí que já possuem APIs próprias, né, para poder trabalhar com redes neurais, né? Você tem como escalar um computador para poder realizar esses tipos de operações, né? Operações onde vai acontecer, muitas das vezes, milhares de iterações, né? Vai executar contas complexas e durante milhares de execuções, dependendo dos algoritmos que você for utilizar, tá? E nós precisamos ter um tempo de resposta mais rápido para isso aí. Então, pensando nesse cenário, tudo bem? E pensando também nas outras aulas que eu disponibilizei, aonde eu realizei a leitura de um medidor de energia, tudo bem? Um medidor de energia. Eu pensei em como dar inteligência para os dados que foram coletados desse smart meter, né? Então, eu criei aqui um algoritmo utilizando uma rede neural recorrente, tudo bem, que é conhecida como LSTM, tá? Essa rede neural recorrente, ela tem o propósito, dentro do contexto da minha aplicação, em realizar a previsão do fator de potência frente ao histórico passado das medidas que foram coletadas. Tudo bem? Então, basicamente, se você não assistiu a aula anterior, recomendo você assistir, que são as aulas que eu mostro a implementação da leitura de um medidor de energia por meio do ESP32, onde eu subo com as informações para um servidor web. Então, esse daqui é o servidor web. Aqui estão, ó, as informações que foram coletadas, né, do medidor de energia por meio do microcontrolador, que é o ESP32, e um dos parâmetros, né, no qual foi fornecido pelo Smart Meter é as medidas do fator de potência. Então, olha só que interessante, ó. Eu tive a seguinte, para poder realizar esse projeto, eu pensei da seguinte forma: bom, eu vou conectar esse meu medidor de energia dentro aqui do meu espaço de trabalho, tudo bem? E eu vou monitorar o fator de potência. Esse monitoramento ele foi feito durante o período de 6 horas, tudo bem? 6 horas, tá? Eu sei que durante o período de 6 horas eu poderia muito bem não chegar a conclusão nenhuma, mas o meu objetivo principal era testar o modelo da rede neural, para verificar definitivamente se esse modelo ele pode ser utilizado dentro desse contexto, tudo bem? Para poder prever o fator de potência, né? Então, isso é muito interessante. Então, o que eu fiz? Eu fiz as medições durante 6 horas. Porém, as redes neurais, pessoal, elas precisam ser treinadas, tudo bem? A rede neural ela precisa ser treinada. E normalmente como é que a gente faz? Tá? Você pode pegar a tua própria base de dados, tudo bem? Os seus dados que você vai carregar na sua rede neural e utilizar parte desses dados aí, normalmente algo em torno de 70% desses dados, para treino, tudo bem? E os demais 30% você pode estar utilizando para poder testar o modelo. Então é 30% de treino, tá? Ou melhor, 70% de treino e 30% para você poder realizar os testes com o modelo da tua rede neural. Porque uma das dificuldades que existem na utilização de uma rede neural são os ajustes dos pesos, né? Não é à toa que a todo momento o Google ele pede para que você disponibilize aquelas fotos que você bate aí no seu celular, aí que você tira no seu celular, tá? Ele pede para que você disponibilize essas fotos na nuvem, porque ele realmente quer ter acesso a essas informações para que ele possa fazer os ajustes dos pesos da sua rede neural, tudo bem? E quanto melhor for esses ajustes, né, mais preciso vai ser, né, o resultado, né, com relação a
a essas iterações da tua rede neural, tudo bem? Então, por exemplo, algum tempo atrás, eu me lembro muito bem, né, que você batia uma foto no celular, o próprio Google mostrava assim um rosto, né, de algumas pessoas que de repente estavam ali na foto e pedia para você escrever o nome daquelas pessoas, né? Na verdade, o que eles querem fazer? Eles querem treinar cada vez mais a rede neural, né? Com base, por exemplo, passando o nome daquela pessoa definitivamente, tá? Para aumentar, né, até mesmo a precisão da informação aí, né? Que isso vai resultar num ajuste de peso do ambiente aí, da rede neural, tá? Então, nesse caso aqui desse ensaio, o que, que eu fiz? Eu peguei 6 horas de medição, né, total do fator de potência, aqui foi medido pelo meu Smart Meter, tudo bem? Né? Essas informações elas foram disponibilizadas por meio aqui da plataforma Geniote Pro Industrial. Então, esses dados, vou mostrar aqui para você, ó, né, eu vou exportar esses dados, né, então, esses aqui são os gráficos, isso aqui é as minhas últimas 100 medidas que são apresentadas inicialmente aqui nesse gráfico, mas a gente pode ter acesso a toda a informação clicando aqui ó, nesse campo de exportar aqui no Excel aqui, tá? Então o formato dos dados eles chegam para nós assim, ó, como você está visualizando, ó, né? Então eu tenho aqui o ID, deixa eu carregar aqui, isso aqui já era meu, ó. Eu tenho aqui o ID que é uma enumeração. Eu tenho o nome da categoria onde o sensor foi coletado, o nome do sensor, o valor do sensor, tá, que foi extraído, a hora, né, um campo de unidade aqui, eu não coloquei nenhuma unidade específica, a descrição e um label, que é uma espécie de uma identificação da variável. Tudo bem? Aqui estão os fatores de potência que foram coletados, tudo bem? Eu já tenho aqui a minha tabela tratada, né, porque eu preciso fazer alguns ajustes, vou mostrar para você, porque eu preciso separar essa tabela para treino e para teste do modelo, né, porque a nossa busca aqui, a princípio, é pelo modelo, porque se a gente tiver o modelo, tudo bem, o modelo adequado, então isso vai servir para a gente prever, né, definitivamente o fator de potência para as próximas horas. Então, o que, que eu fiz? Eu pensei assim, ó, poxa, se eu medir 6 horas do fator de potência, se eu por acaso utilizar apenas 5 horas, tudo bem? 5 horas, será se eu consigo prever a minha sexta hora com base nas medições do meu histórico de 5 horas? Tudo bem? Então foram medidas 6 horas. Só que dessas 6 horas eu vou utilizar para treino 5 horas. Tudo bem? Essas 5 horas vai ser utilizada para treinar a minha rede neural para que ela possa prever o que vai acontecer na minha sexta hora. Como eu fiz definitivamente a medição da sexta hora, então eu posso comparar o valor que foi, o resultado que foi extraído da rede neural, tudo bem? Na saída da nossa rede neural, com as informações que definitivamente foram medidas na sexta hora. Então a gente pode comparar e verificar, tanto de uma maneira gráfica, ou até mesmo pela saída, né, do erro, tá? Se o modelo realmente ele está adequado, tá, para a nossa aplicação. Tudo bem? A ideia é basicamente essa daí. Então, para realizar esse procedimento, então eu peguei, vou mostrar aqui para você os algoritmos, tá? Ó, eu peguei aqui a minha tabela de treino, vou começar aqui, ó, que é a minha tabela do fator de potência de treino, e que aonde a minha primeira medição, ó, foi realizada. Isso aqui foi feito. Essa tabela que eu utilizei é uma tabela que eu exportei no dia 5/12, tudo bem? Tá? Eu poderia utilizar exatamente essa mesma tabela, o resultado aqui é o mesmo, tá? Eu só vou utilizar essa tabela que eu estou mostrando para você poder acompanhar, tudo bem? Porque esse trabalho foi um dos trabalhos no qual eu apresentei até para uma das disciplinas do doutorado,
tá? Então, eu vou utilizar a mesma tabela que eu utilizei, né, com esses mesmos campos, para poder, para não evitar de ficar fazendo qualquer tipo de ajuste no algoritmo aí, tá tudo bem? Mas eu só abri aqui a tabela que foi extraída aqui da plataforma para você verificar, ó, que, né, são os mesmos campos que você está visualizando aqui, só que ao invés de ser tratado por colunas, nós estamos colocando aqui só o ponto e vírgula, basicamente é isso. Mas o fator de potência são esses dados que estão aqui, ó. Tudo bem? Esses aqui são os dados que estão aqui. Então, nos meus ensaios, a princípio, ó, na tabela de treinamento, eu comecei a fazer as medidas, né, as minhas primeiras medidas, a partir das 17h29 do dia 5/12 de 2018, tá? E meu último valor de medição foi, para essa tabela de treinamento, foi do dia 5/12 de 2008, às 22h59. Tudo bem aqui? Às 22h59. Pode ver que nós estamos no mesmo dia. Então, aqui, como resultado, nós temos na tabela de treinamento cerca de... Vamos começar pela essa enumeração. Então, nós temos cerca de 3.472 dados. Tudo bem? Porque o cabeçalho, né, é necessário ser passado aqui. Já vou falar das infraestruturas de software, tudo bem? Que a gente vai utilizar, que eu utilizei para poder realizar esse procedimento. Então, tá aqui. Na tabela de teste, tá? Na tabela de teste, que vai ser utilizada aqui para poder comparar, né, com os valores que vão ser gerados pela nossa rede neural, com uma saída da nossa rede neural, tá? Basicamente, olha lá, eu peguei a partir das 23 horas, né? Então, esse cara aqui, ó, quando der 22h59, né, quando virou o relógio para as 11 horas aqui, ó, da noite, às 23 horas, tá? Até, né, olha lá, às 23h18, o que fosse a minha sexta hora. No total, nós temos aqui 200 dados, ó, né? São 200 dados, né, porque eu começo pelo ID 1 aqui, então nós temos 200 dados. Então, essas 200 amostras vão ser comparadas como a saída da nossa rede neural. Tudo bem? Então, eu utilizei uma grande parcela das informações que foram coletadas pelo medidor de energia para poder treinar nossa rede neural e ter um modelo. E a partir desse modelo, nós vamos comparar a saída dele com a tabela de teste, para verificar realmente se a nossa rede neural ela está respondendo, né, conforme os valores que definitivamente foram medidos na sexta hora. Tudo bem? Para realizar essa simulação, né, você pode, por exemplo, instalar esses aplicativos em um computador do formato PC para Windows. Você pode instalar isso aqui nas distribuições do Linux, com Ubuntu, na Raspberry, ou seja, é o Python que está aqui por detrás. Tá? Basicamente, você vai precisar de fazer a instalação de alguns componentes, né, para você poder rodar aí esses algoritmos. O Google lançou, né, uma distribuição que é chamada TensorFlow, tudo bem? TensorFlow. TensorFlow é uma infraestrutura para você poder trabalhar principalmente aí com redes neurais, tudo bem? Para trabalhar diretamente com o TensorFlow não é uma coisa assim muito simples de ser aplicada, tá? Então, existe uma outra distribuição que faz o uso do TensorFlow, que é o Keras. Tudo bem? O Keras. O Keras, ele é um facilitador aqui, tudo bem? Ele é um SDK, que ele é um facilitador, e para você poder utilizar a rede neural dele, você tem que ter instalado, tá, o TensorFlow. Então, basicamente, você vai pegar lá o teu Python, vai instalar o TensorFlow, vai instalar o Keras, né? Além disso, você precisa fazer outras instalações, como o NumPy. O NumPy é a camada matemática, vamos pensar assim, né? É o banco científico aí. Hoje em dia o Python ele é utilizado para fins científicos, né? Porque existe distribuições de pacotes no Python que faz o uso das operações matemáticas,
os algoritmos matemáticos aí clássicos, tudo bem? E também de Fortran, por exemplo, também estão por detrás de algumas dessas distribuições matemáticas. Isso favorece ao uso do Python para uso científico, tudo bem? Além disso, normalmente essas redes neurais são todas baseadas em regressões, né? Regressão linear, por exemplo. Para poder trabalhar com as regressões, normalmente você pode utilizar esse sklearn aqui, ele normalmente é mais adequado para você realizar essas operações de regressão, tá? O NumPy é para você fazer as contas, o Pandas, normalmente ele é mais aplicado para você poder trabalhar com as tabelas, né? Para você poder normatizar aí, ou normalizar, tá? Os dados para poder entrar, né? No próprio Keras, né? Que vai fazer o papel aqui da rede neural. Tudo bem? Então, com esses pacotes que passam a ser o TensorFlow, o Keras, o sklearn, o NumPy, o Pandas e o já é o suficiente para você começar a trabalhar aí com algumas aplicações em redes neurais. Né? Se você acessar os próprios sites do Keras, né? entra no Google, digita aí Keras, você vai cair já dentro da página específica onde tem essa distribuição. O TensorFlow também tem um repositório muito grande, já existem vários projetos que você pode estar utilizando como referência para trabalhar com redes neurais, tudo bem? Meu objetivo aqui não é definitivamente explicar o uso de uma rede neural, mas mostrar como que uma rede neural pode ser aplicada no tratamento do fator de potência, por exemplo, né, para previsão do fator de potência, né, para dar inteligência aos dados que estão sendo coletados, tá? Então, a partir desse momento, o primeiro passo a ser realizado aqui vai ser carregar a minha tabela de treinamento. Eu preciso treinar a minha rede neural. Então, para a gente poder treinar a minha rede neural, então aqui no caso, ó, eu vou ler o arquivo CSV, que é esse arquivo que foi gerado lá pelo Geniote. Obviamente que eu estou utilizando essas tabelas, que já separei elas, né? Tudo bem? Já separei elas aqui. Então, aqui existe uma proporção, né, em torno de 95% que eu deixei para treino e 5% para testes, tá bom? Para você poder ter consciência. Em seguida, eu faço a leitura, né, dessa minha tabela de treinamento. Né? Se você analisar aqui pelo formato da minha tabela, o único campo que me interessa aqui em questão passa a ser esse campo aqui, ó, né? Essa enumeração que está passando aqui, ó, essas informações que são do fator de potência. Portanto, a minha rede neural ela vai ter o formato de uma única entrada. Tudo bem? Aqui no caso dessa rede neural, eu tenho várias entradas. A minha rede neural ela vai ter apenas uma única entrada. Tudo bem? A rede neural, normalmente você tem as suas entradas e você tem as suas camadas ocultas e você tem a sua saída. Né? Quando a rede neural ela começa a realizar as operações aqui, né, normalmente existe um fator multiplicativo aqui que passa a ser o peso. O peso, normalmente, ela começa de um valor que pode ser aleatório, tudo bem? E conforme vai acontecendo as iterações, né, conforme vai passando aqui as épocas, aqui, vão sendo feitas os ajustes dos pesos. Afinal de contas, por que a gente precisa saber, por que a gente precisa realizar esses ajustes de pesos? Basicamente, você tem que pensar assim, ó. Aqui eu tenho uma imagem que mostra aqui uma função. Nessa função, existe aqui, ó, por exemplo, um ponto, que é um mínimo global, tudo bem? Esse mínimo global aqui da função, ela vai representar para nós o menor erro, tudo bem? Porque nós estamos buscando exatamente esse valor, que é o menor erro, tudo bem? Que para nós vai ser o nosso ponto de parada, vamos dizer assim. Então, se nós encontrarmos aqui esse mínimo global, para nós, né, se esse mínimo global ele for satisfatório, nós podemos considerá-lo como o nosso ponto de parada, tudo bem? Porém, nós não sabemos aonde está esse mínimo global. Então, normalmente a nossa rede neural,
ela vai começar a realizar várias iterações aqui, e para cada uma dessas iterações que são feitas, né, entre um neurônio e o outro neurônio, tudo bem? Vão sendo feitos os ajustes dos pesos. Esses ajustes dos pesos, normalmente ele começa com um valor grande, né, um valor maior, tudo bem? E conforme vai acontecendo as épocas, né, normalmente a gente entende como época quando acontece aqui os ajustes dos pesos, né, dos neurônios, tudo bem? Então, quando passar, né, fizer todos esses ajustes de pesos, né, já passou para nós uma época. E aí, vamos para a nossa segunda época, terceira época, vai depender dos parâmetros que você carregar na tua rede neural. Então, ela normalmente começa com um ajuste de peso mais alto, né, e conforme a nossa rede neural ela vai descendo o gradiente, né, ou seja, conforme ela vai descendo em busca de encontrar o mínimo global, é perigoso nossa rede neural, ao invés dela encontrar o mínimo global, ela encontrar o mínimo local, tudo bem? E esses são os problemas que existem quando você utiliza, muitas das vezes, uma rede neural, né, com poucas informações no treino dela aí. Então, você, né, e com poucos neurônios, né, essa questão de ser é muito relativo também, tá? Mas a rede neural ela precisa ser ajustada. Então você precisa determinar quantas camadas ocultas você vai adicionar à sua rede neural, o modelo da rede neural que você vai utilizar, né? Tudo bem? Então é perigoso a gente encontrar um mínimo local e a gente acreditar que esse mínimo local ele seja já o nosso mínimo global, tudo bem? Então normalmente é isso, a rede neural ela vai fazendo a busca aqui da direção, né, da nossa função para poder encontrar esse nosso mínimo global. Nessa descida da nossa rede neural, isso aqui pode gerar para nós alguns problemas, né? Eu achei uma imagem aqui que retrata isso aqui para nós. Vejamos, por exemplo, dependendo do valor do ajuste do peso, pode ser que quando ele chega próximo ao valor do mínimo, né, o valor mínimo global, por exemplo, tá? Quando é feito um novo ajuste de peso, ele faça um salto. E quando ele faz novamente um novo ajuste do peso, ele salta novamente. Tudo bem? Ou seja, ele ultrapassa o valor do mínimo. Por quê? Porque o valor de avanço do peso está muito grande. Tudo bem? Isso daqui gera alguns problemas para nós quando a gente for buscar esse ponto de mínima aqui na descida do gradiente. Outro problema também que existe nessa descida do gradiente em busca do mínimo global quando o valor do peso ele passa a ser tão pequeno, mas tão pequeno, e quando acontece a multiplicação aí nessas iterações dos neurônios, tá? O valor ele fica tão pequeno e tão insignificativo que não há mais mudança, né, no valor do erro, tudo bem? Então, nós não conseguimos chegar ao nosso mínimo global, né, de uma maneira, sei lá, mais adequada, sei lá, a gente não consegue encontrar esse valor, porque o mínimo ele passou, porque o valor do peso passou a ficar muito pequeno a ponto de não mais alterar o resultado. Tudo bem? Então, alguns problemas que existem aí. Por esse motivo que nós temos que, a todo momento, realimentar a nossa rede neural, né, fazendo um novo ajuste dos pesos, né, e utilizar os modelos de algoritmos que mais talvez se adequem ao formato, ao modelo de informação que você deseja utilizar, tá? Esse modelo de rede neural que eu estou utilizando, ele é o LSTM. Então, se eu escrever aqui LSTM, esse aqui é o Long Short Term Memory, né? Então, a gente tem vários tutoriais que você pode encontrar aí. Esse modelo aqui, ele é um modelo recorrente, né, de redes neurais. Ele é, inclusive, utilizado em bolsas de valores, né, para fazer a previsão de ações, por exemplo, né? Então, esse modelo ele é muito aplicado para esse mercado de ações e para várias outras
outras utilidades, como, por exemplo, nós podemos prever numa conversa o que uma pessoa poderia dizer, tudo bem? Então, é utilizado esse modelo também, né? Existem alguns exemplos que você verificar aqui, que é para criação, por exemplo, de um frame de um vídeo, né? De um vídeo que está sendo transmitido, por exemplo, com base no histórico anterior, ele prevê um frame, por exemplo, tá? Uma cena, alguma coisa que vai acontecer. Então, ele é muito aplicado aí, tá? Então, basicamente, a gente tem... São esses os pré-requisitos aqui de instalação. Então, uma vez realizando a leitura aqui da tabela CSV para treinamento, eu consigo extrair apenas o valor do fator de potência, porque eu só tenho apenas uma única entrada. Porém, os dados eles necessitam ser normalizados. Essa normalização dos dados, na verdade, nós vamos converter todos os valores lidos numa escala entre 0 e 1%. Isso é muito importante, porque você tem que lembrar que, normalmente, as operações matemáticas que vai acontecer aqui são tudo baseado em matrizes, né? Então, nós estamos normalizando esses dados aqui para que a gente possa realizar as operações da maneira adequada dentro dessas APIs, tá? Então, a gente cria aqui um normalizador, né? E a gente normaliza a nossa base de treinamento aqui, tá? Agora, vem uma informação que é muito importante, né? Com relação à questão do uso do treino. Por exemplo, nós podemos... vamos supor aqui, ó, vamos pegar essa tabela de treinamento, ó. Vamos pegar, por exemplo, esse dado aqui, ó. Numa rede neural, eu não tenho, por exemplo, como prever essa informação aqui, ó, sem ter um histórico anterior. Tudo bem? Por exemplo, eu não tenho como prever esse dado aqui com apenas um único dado no passado. Tá vendo aqui, ó, uma única medida no passado. Normalmente eu preciso de mais informações para poder prever um determinado dado. Tudo bem? Então, basicamente, o que eu fiz aqui, ó? Então, esse algoritmo que você está visualizando aqui, ele vai pegar em grupinhos de 90. Né? Então, eu agrupei aqui em grupos de 90. Então, vai ser assim, ó, os meus 90, minhas 90 medidas, minhas primeiras 90 medidas vão ser utilizadas para poder testar a próxima. Tudo bem? Tendo acesso à informação de saída da rede neural, agora eu pego essa próxima informação que já é conhecida, que foi gerada pela rede neural, e utilizo ela para poder fazer a próxima previsão. E assim por diante. Então, eu separei em grupinhos de 90 aqui, que são os meus previsores. Tudo bem? Então, eu tenho os meus previsores e a minha tabela com o fator de potência aqui. Tá bom? Então, separei eles aí. Em seguida, como a gente vai ter que inserir esses dados, entrar com esses dados na nossa rede neural, tá? Então, eu preciso utilizar essa função, que é um reshape, né? Esse objeto reshape, aqui, que no caso é do NumPy, né? Da nossa função do NumPy. Ele vai formatar esses dados aí. E agora começamos a nossa rede neural, tudo bem? Então, aqui eu entro com meus previsores, que são aqueles, né, esses grupos que estão sendo adicionados aqui, ó, né, deslocados sempre em 90 elementos, tá? Aqui passa a ser o formato de entrada, né, da função NumPy, para a gente poder entrar dentro dos dados do Keras. Como eu só tenho apenas um único dado, né, então aqui é o dado de entrada, aqui é a quantidade de elementos e aqui é uma única informação que vai entrar na nossa rede neural. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Então, a gente está construindo esse previsor, que é o formato que o Keras, que é de rede neural, ele aceita. Tá? Se nós tivéssemos mais valores de entrada, provavelmente a gente vai ter que alterar esses parâmetros aqui. Tá? Em seguida, a gente começa agora a criar a nossa rede neural. E a rede neural, obviamente, era baseada sempre normalmente uma regressão, tá? Então,
eu inicio aqui o meu regressor, tá? E agora eu vou definir, né, aqui no caso vai ser quantas camadas ocultas eu vou criar, tudo bem? Quantas camadas ocultas eu vou criar. Então, a princípio, eu crio 100 unidades de memória, tudo bem? 100 unidades de células de memória aqui. Então, se você olhar aqui a rede neural, vamos voltar aquela imagem que estava lá, ó. Por exemplo, eu tenho uma entrada e logo em seguida ela expande para 100 aqui, ó, né? 100 unidades de memória na nossa primeira camada oculta. Como essa rede neural ela vai ter aqui no total 3 camadas ocultas, tudo bem? E uma saída, então esse campo aqui ele retorna true porque a informação vai ser passada para a próxima camada oculta, tudo bem? Né? Passando aqui o previsor com uma única entrada, né? A quantidade de elementos do previsor e uma única entrada, tá? A rede neural ela vai começar a ser treinada, tudo bem? Existe um problema que a gente chama de overfitting quando uma rede neural é treinada, tá? Então, de repente, ela pode existir alguns problemas. Então, você pode zerar cerca de 30% das informações que vão ser treinadas para evitar esse problema de overfitting aqui, tudo bem? Então, basicamente, é uma característica, depois vocês dão uma olhada aí, dentro desse método chamado dropout, tá bom? Em seguida, minha próxima camada oculta eu coloco com o valor 50, tá? Então, tem 50 células de memória, unidades de células de memória aqui, tá? A minha próxima camada tem 50 também. Então, é de 1, né? Se expande para 100, tá? E como aqui encerra, vai ser minha última camada, então eu não tenho mais esse return true, né? E com apenas uma única saída. Esse activation aqui, ele como que a informação vai ser representada na saída, tá bom? Então vai ser existe vários tipos de regressão, né? Aqui vai ser aplicada a regressão linear, tá? Que é o padrão. Ok. Agora, existem alguns algoritmos que são aplicados para poder evitar problemas, como o que foi comentado anteriormente aí, ó, né? Esses problemas na descida do gradiente. Cadê ele? Ó? Isso aqui, ó, na descida do gradiente, tá? Que são esses algoritmos, né? Que são esses otimizadores, tá? Ok. Agora, quantas épocas você vai realizar, né, no seu ensaio? Quantas vezes vai acontecer esses ajustes de pesos, né, em todos os seus neurônios aí, quando acontecer essa troca aí? Por exemplo, se eu especificar apenas 2 épocas, pode ser que o meu erro de saída seja alto. Então, eu sou obrigado a aumentar esse parâmetro. Tudo bem? O número de camadas oculta da nossa rede neural, ela também influencia, né, no aprendizado da nossa rede neural. Então, um dos parâmetros aqui que eu vou tentar mostrar para você, o impacto disso aqui é esse número de épocas. Então, por exemplo, aqui está selecionado como 2, tá? Eu vou simular como 2 para poder acontecer uma simulação mais rápido. Ok. Uma vez que esses dados foram gerados, agora eu tenho informação de treino. Tudo bem? Agora, eu preciso comparar a informação de treino com as informações de teste, que é essa minha próxima tabela. Então, eu faço a mesma coisa. Ó. Faço a leitura, né, aqui da minha tabela. Isso aqui é feito usando o Pandas, né, que ele é muito bom para ferramenta para fazer esse tipo de leitura. Extraio aqui o fator de potência, que é da tabela de teste, agora. Tá? Né? Aqui eu vou fazer um ajuste, né, da tabela que foi treinada com a tabela que foi lida. Tudo bem? Ou seja, isso aqui é só um ajuste que eu estou realizando para poder adequar, porque eu vou plotar um gráfico sobre o outro. Tudo bem?
Os dados, normalmente aqui, ó, eu mudo ele novamente, né, porque eu converti ele de 0 a 1, as informações, então eu vou converter ele novamente num outro formato. E o restante aqui abaixo é só para poder plotar um gráfico, tudo bem? Plotar o gráfico, aqui ajustar os textos de entrada e fazer o plot do gráfico, colocando aqui as cores e tudo. Vamos rodar isso aqui para você poder visualizar. Então, obviamente, isso aqui está rodando em Python, você tem que ter o Python instalado no seu computador. Tá? Normalmente, o Keras ele pode rodar no Python 2, no Python 3. O TensorFlow normalmente é adequado você usar o Python 3, é mais recomendado você usar o Python 3, tá bom? Então, agora ele está trabalhando aqui para mim. Daqui a pouco vai começar os ajustes das operações das épocas. Olha lá. O que significa esse valor de 100? Ó? Isso aqui são o total das informações que estão sendo executadas aqui a quantidade de dados que estão sendo tratados na minha rede, né? Em grupinhos de 100. Ó. A cada 100 em 100 é feito aqui uma iteração. Isso na nossa primeira época. Tudo bem? Ele está fazendo os ajustes em grupinhos de 100 em 100. Tá? Porque como eu tenho 100 unidades na minha camada, na minha primeira camada, como é que vai ser feito esses ajustes de peso? Em 1, né? Em 100 em 100, em 10 em 10, como é que você vai fazer isso aí? Tá? Então, basicamente, esse parâmetro, ele entra aqui, ó, nesse batch size. Batch size é isso, tá? Como é que vai ser tratado o grupinho aí, ó. Na nossa segunda época, nós já estamos agora partindo para a segunda época, e aqui, ó, nós temos a nossa taxa de erro. Repare que ele começa com uma taxa de erro de 0,3, e conforme vai acontecendo as iterações, aqui os ajustes de peso da rede neural, ela começa a diminuir o seu valor, ó. Começa a diminuir, diminuir, diminuir. Então, até a primeira época, né? Até a nossa primeira época, que pouco a gente já vou comentar, ó, nós temos aqui 0,04. Né? Quando a gente chegou na nossa segunda época, já temos aqui uma taxa de erro de 0,0183. Então, com isso, nós conseguimos ter aqui esse resultado. Então, olha só que interessante. A linha que está em vermelho passa a ser as medidas reais que foram extraídas do medidor de energia, que é no meu smart meter. Lembrando sempre que esses valores são os valores do fator de potência, tudo bem? Medida na nossa sexta hora, ou seja, a partir das 23 horas. No total, são 200 amostras aqui. A nossa linha azul corresponde à função de saída, né, da nossa rede neural. Então, repare que definitivamente existe uma tendência mesmo, né, da rede neural estar configurada de maneira adequada, a ponto de prever as informações, tudo bem? Considerando o nosso erro de 0,0183. Ou seja, eu tenho praticamente aqui 0,98%, né, de probabilidade dessa função representar definitivamente as informações do fator de potência da sexta hora. Tudo bem? Por exemplo, eu vou mostrar aqui para você, ó. Eu vou pegar aqui, ó, um gráfico que eu tenho, né, que eu já gerei ele. Aqui, ó, para 20 iterações. Tudo bem? 20 épocas, desculpa, 20 épocas. Com 20 épocas, olha só como a função, né, que é azul é a rede neural, ela definitivamente ela representa os dados da sexta hora. Né? A rede neural ela não sabe o que vai acontecer nessa sexta hora. Né? Então, para isso, eu utilizei os dados anteriores, né? Cerca de 95% da tabela que foi gerado aí. Então, repare que a rede neural ela responde, né? Isso que é interessante, né? Isso que é a inteligência
sendo aplicado por meio de uma rede neural. Ela prevê o que vai acontecer no futuro, que seria essa sexta hora. Né? A linha que está em vermelho são os dados que foram medidos pelo meu Smart Meter. Tudo bem? Por que na simulação aqui eu não coloquei para 20 épocas? Né? Eu poderia colocar, mas isso aqui vai demorar cerca de 20 minutos, 19 a 20 minutos, para poder gerar esse gráfico aqui. Isso que eu estou trabalhando num computador localhost, ou seja, eu estou aqui no meu computador pessoal, isso aqui não está rodando na nuvem, tá? Esse computador aqui, ele passa a ser um Core i7, está rodando aqui com Windows 7, com Windows 8, mas é o Core i7, tá bom? Tem, acho que 8 GB de memória RAM e estou dentro de um ambiente controlado aí. Normalmente, quando você utiliza servidores na nuvem, cara, você paga caro para ter um processador dual core, né? Então, isso é muito importante, porque essas medidas que são extraídas assim em tempo real, essas coisas assim que acontecem muito rápido que você vê por aí, normalmente você precisa de uma infraestrutura computacional muito forte. Então, a Amazon, por exemplo, só nessas 2 últimas semanas, liberou algumas ferramentas, alguns plugins, para você poder utilizar os supercomputadores deles, ao invés de você ficar utilizando a sua instância EC2. Né? Então, aí você pode utilizar os supercomputadores dele. E, normalmente, eu não entendi muito bem essa cobrança, mas, se não me engano, para cada ensaio que você realiza, é em torno de 50 a 80 centavos de dólar. Né? Eu não sei exatamente lhe dizer qual é a configuração da rede neural para poder realizar essas operações. Mas o interessante é que você consegue utilizar os supercomputadores deles e vai certamente trazer uma resposta muito mais rápido aí nas operações que você for tratar. Beleza? Então é isso aí. Né? Não é exatamente uma aula de rede neural, mas pelo menos serviu aí como um bom, acho que, tutorial ou caminho para você poder ter uma visão sobre aplicações de redes neurais, né, sendo aplicados nessa nossa área de sistemas embarcados, né, visto que eu já mostrei como é que a gente pode, por exemplo, fazer a leitura de um medidor de energias, disponibilizar essas informações, e agora nós podemos começar a dar inteligência